Fala, gente amiga, tudo bom? Eu sou Carlos Lose e este é o Batata Diário, seu programa de dicas do Diário do Capitão. E hoje nós vamos dar mais uma vez sequência, às nossas análises de episódios de Jornada nas Estrelas. Vamos voltar à série clássica, vamos voltar a TOS, mais especificamente ao 17º episódio da segunda temporada, intitulado Um Pedaço da Ação. Gente, eu acho esse episódio muito sem vergonha, gente. Eu confesso a vocês que, sabe, eu acho ele muito bobo, eu acho ele. Ele tem umas partes engraçadinhas, entendeu? Mas, sabe, houve uma forçação de barra ali. Eu acho ele muito bobinho, sabe? Muito. A forma como ele foi trabalhado, entendeu? Trabalhou-se, a veia cômica, em Jornada nas Estrelas. A gente sabe que Jornada nas Estrelas tem episódios que carregam mais nas tintas do humor e Star Trek faz isso muito bem, inclusive. Eu gosto muito do episódio dos Pingos, a gente já conversou aqui sobre eles, né? Mas, cara, esse episódio, sabe, ficou umas piadas assim legaisinhas, mas outras muito sem graça, né? Outras coisas foram uma forçação de barra tremenda, né? Vamos falar do plot. A Enterprise está chegando num sistema, que está lá na parte externa da galáxia, né? Seria a orla exterior, né? Se fosse em Guerra nas Estrelas, né? E aí eles receberam. Por que isso? Porque eles receberam um sinal de uma nave chamada Horizon, um sinal que já tem 100 anos de idade, né? Porque foi uma época, em que não tinha nem primeira diretriz, nem canais subespaciais, né? Então eles só receberam esse sinal depois de 100 anos, né? Para você poder chegar ao planeta. E é o que eles foram lá dar uma olhada, né? Nessa coisa, né? E aí nesses sinais da Horizon, né? E aí com o que eles se deparam lá? Eles se deparam, com uma civilização, que está praticamente, copiando, a Terra, da década de 20, houve uma contaminação cultural aí, e os caras se comportam, como se fossem gangsters, como se fosse gangster de Chicago, como se fosse aquela coisa meio do Al Capone, embora o Al Capone seja mais anos 30, né? Então, cara, e aí você tem essa contaminação cultural, que foi provocada por essa nave da Federação. O Kirk, obviamente, vai ter que desfazer isso. Ele, como nave da Federação que está ali, ele vai ter que desfazer isso, né? E ele vai começar a pensar em formas de como desfazer isso, né? E é interessante perceber, que a Horizon ela deixou, vários livros, para essa civilização. Um desses livros foi um livro que foi escrito em 1992, né? Lembrando que a série está ali em 67, 68, né? Então foi um livro que foi escrito em 1992. Eu até me pergunto se o livro já está esgotado ou não, né? Porque a gente está em 2021, né? Mas era um livro que falava, sobre os gangsters, sobre a máfia, sobre os gangsters, essas coisas, né? E aí eles tomaram isso como livro, como se fosse uma espécie de bíblia, que eles seguiam, o que estava escrito nesses livros à risca. Então você não tinha um governo constituído, você tinha várias quadrilhas ali, controlando vários pontos ali, várias regiões, da Terra, e cada um daqueles mafiosos, quando tiveram contato com o Kirk, quando tiveram contato com o Kirk, eles queriam que o Kirk fornecesse armas para eles poderem, tomar completamente, o território dos outros, e eles mandarem coisa e tal, E aí você vai ter uma sociedade que vai cair, numa desorganização total, e o Kirk tem que pensar em alternativas para isso, que vai conseguir se desvencilhar do primeiro chefão da quadrilha que está lá, eles descem a superfície do planeta, eles são presos, por um chefão de quadrilha desses, e aí eles mandam, o que consegue libertar o Spock, o McCoy, e ele também, depois de muita briga também, é um episódio também que tem muita cena de briga, muita daquelas cenas de brigas ruins, sabe? Muito ruins. O bom do episódio é isso, que tem aquelas cenas de briga sofríveis, que chegam a ser engraçadas, que a gente adora, por de tão ruins que elas são, E aí o que acontece? O Spock vai tentar buscar casos semelhantes, no computador sociológico da nave, casos semelhantes de outros planetas que tenham passado por isso, e o Spock não encontra nenhuma resposta, Então, como foi uma situação onde foi a Federação que contaminou, aquela civilização, o Kirk se acha completamente autorizado, a violar a primeira diretriz, na verdade ele tem que restabelecer uma ordem naquele planeta, porque já foi uma violação da primeira diretriz que botou, aquela sociedade naquele caos, então ele vai violar a primeira diretriz à vontade e ele vai começar a improvisar, e aí a gente vai ver,
o Kirk atuando, né, agindo, né, como se fosse um daqueles mafiosos, como se fosse um daqueles chefões de quadrilha ali no caso, né? E aí a gente pôde ter a oportunidade de ver o William Shatner fazer todo o seu overacting do jeito que ele quis, entendeu? Toda a sua canastrice na quinta essência dele, entendeu? E gente, ficou muito caricato, entendeu? É engraçadinho, mas ficou muito caricato. Tem uma hora que cansa, entendeu? E aí você fica vendo assim, você fica pensando, porra, mas que palhaçada esse negócio, entendeu? Mas, tá, tem gente que gosta muito desse episódio, coisa e tal. Outra coisa também, o uso excessivo de gírias, né? E a tripulação da Enterprise no século 23 não entendendo aquelas gírias do século 20, né, no caso, né? Aí eles começam a usar essas gírias, coisa e tal. Aí depois quando o Kirk tá lá fazendo lá o seu papel de mafioso lá também, ele começa a obrigar o Spock a fazer também, a falar as gírias também. Você vê o Spock também falando essas gírias, né? Que é também um alívio cômico, coisa e tal. Então o episódio ele vai, né? Dentro dessa vibe, né, eles vão conseguir, né, fazer com que os mafiosos lá se entendam, né, sendo que os mafiosos vão ter que dar um pedaço da ação, né, para os federais vão ser o pessoal da federação, né, todo ano vai ter que uma nave da federação lá pegar 40% de comissão, né, dos mafiosos lá, coisa e tal, né, e o Spock pergunta, inclusive, como é que você vai explicar para o comando da federação que todo ano vai ter que vir uma nave aqui pegar a nossa parte, né, o Kirk, não, difícil, né? Mas eu vou fazer o seguinte: pegar todo esse dinheiro aí deles e vamos colocar no tesouro planetário para, né, desenvolver essa sociedade depois, né, como um fundo para desenvolver essa sociedade. É até um episódio que está falando de dinheiro, né? Que está falando um pouco de dinheiro, né? Em Jornada nas Estrelas. A gente está ali na década de 60, né? E vamos dizer assim, o questionamento ao capitalismo não é tão grande, né, em TOS, né, como a gente vai ver nas séries dos anos 80, 90 e 2000, né, no caso, né, você ainda tem, né, essa coisa de se falar em dinheiro, de se falar em lucros, coisa e tal, né, na federação, de ter um fundo planetário para juntar dinheiro para ajudar os planetas, né? É aquela coisa, né? Cada escritor, né? Eles davam, vamos dizer assim, as suas pinceladas, as suas contribuições. Então você vê alguns escritores de Jornada nas Estrelas dentro dessa visão mais de grana, de capitalismo ali no século 23, né? E aí você tem uma piadinha no final também que o McCoy esqueceu um comunicador lá, né? Ele esqueceu um comunicador, né? Que tem uma pecinha que é a base de tudo que funciona na federação. E se aqueles mafiosos desmontarem aquele comunicador, né, eles vão descobrir essa pecinha, né, e aí o Kirk falou, e pode ser, né, pô, McCoy, então você vai alterar bastante as coisas, que pode ser que daqui a algum tempo, quando a gente for lá, eles peçam, né, a comissão deles, ao invés da gente ir lá pegar a nossa comissão, entendeu? O episódio termina assim. Poderia ser até um gancho para uma continuação desse episódio, entendeu? Mas esse episódio ficou tão, sabe... Eu não sei se valeria a pena realmente fazer uma continuação de um episódio desses, entendeu? Então é um episódio que eu confesso a vocês que eu acho ele meio fraco, tá? Eu acho ele... tem as suas partes engraçadas, claro, né? A parte do Kirk dirigindo o automóvel, né? Do automóvel indo pra trás, indo pra frente, né? Dele se dando mal lá, o Spock falando você é um péssimo motorista, né? Você deixa muito a desejar. Você é um excelente capitão de nave estelar, mas como motorista de automóvel deixa muito a desejar, coisa e tal, né? A coisa também do Kirk lá, do garotinho lá, ajudar o Kirk e o Spock entrarem na casa, no escritório de um mafioso daqueles, né? Aí o Kirk vira pro garoto e fala Piece of Action, né? Quer dizer, tem uns momentos legais no episódio, realmente tem uns momentos legais, né? Mas como história, como conjunto, assim, tá? Como o overacting do William Shatner, ou como o excesso de gírias, entendeu? A coisa também de cada mafioso tem uma mulher sentada na mesa e as mulheres ficam lá sensualizando, assumindo poses sensuais, né? Ficam lá tentando seduzir o Kirk, toca aquela música toda sensual, né? Aquela coisa bem da década de 60 mesmo, né? De botar a mulher como gostosona, como objeto. Também tem isso também, né? Então, sei lá, é um episódio que eu confesso a vocês até hoje que eu não engulo muito esse episódio, não. Mas tá lá, é Star Trek, é TOS, tá?
Gente, vou ficando por aqui, tá? Desejando vida longa e próspera, tá? Esse texto vai estar lá na Batata Espacial, tá? E não deixem de curtir, compartilhar, comentar o Diário do Capitão nas redes sociais, que essa ajuda de vocês sempre nos é muito bem-vinda, tá? Se inscreva também no canal, tá? Um abração, fui e até a próxima.